o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Vamos cantar. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito boa noite para você que está aí em casa, nos assistindo, nos acompanhando nessa live do Ministério Jovem da Segunda Igreja Batista em Mossoró. É um grande prazer ter você aí do outro lado para cultuarmos juntos ao Senhor, mesmo que estejamos longe uns dos outros. E eu tenho uma boa notícia para dar para você que está aí em casa, que a partir da semana que vem, a partir do próximo sábado, dia 12 de setembro, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos retomando os nossos cultos jovens presenciais. Então, você vai poder estar aqui conosco, né, na igreja, na Segunda Igreja Batista em Mossoró, aqui na nossa sede, para louvar ao Senhor, para cultuar, para estar aprendendo mais da palavra dele de forma presencial, né? Depois de vários meses unidos aqui apenas pela live, nós vamos poder nos reencontrar. Claro que nós vamos tomar todas as precauções para que ninguém se contamine, né? Para que a gente não transmita nenhum tipo de doença para ninguém, com aquelas recomendações que já estão sendo seguidas pela nossa igreja nos demais dias, que é o distanciamento nos bancos, né? Vocês vão ver que os bancos da igreja, eles já estão todos demarcados, onde é que pode e onde é que não pode sentar. A gente vai disponibilizar álcool, a gente vai disponibilizar um tapete para você higienizar os pés. Então, com toda a segurança, nós, se Deus permitir, estaremos voltando às nossas atividades presenciais do Ministério Jovem na semana que vem já. Então, se prepare aí, né?
reserve esse momento para você vir à casa do Senhor e poder cultuar com a gente. Se você não puder vir porque você faz parte do grupo de risco ou porque você tem pessoas na sua família que fazem parte do grupo de risco e você prefere não se expor, não tem problema, nós vamos continuar transmitindo os cultos como nós sempre fazemos todo sábado. Então a gente vai retomar as atividades presenciais, mas a gente também vai transmitir para você acompanhar de casa, tá bom? Então fica aí essa excelente notícia, né, para a gente que estava esperando há tanto tempo o retorno dos cultos presenciais. E eu quero passar a palavra para a dirigente da nossa noite de hoje, que é a nossa irmã Anne Priscila. Ela já deve estar aí na linha. Tudo bom, Anne? Tudo bom, boa noite, pessoal. Boa noite. A palavra está com você. Deus abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento a gente vai fazer a nossa primeira leitura bíblica, mas antes eu quero pedir que vocês deixem seus pedidos de oração, ou se você tem algum motivo, né, de agradecimento a Deus também, você pode colocar aqui, que daqui a pouco nós iremos orar por esses pedidos. A primeira leitura bíblica nós vamos fazer no livro de Mateus, capítulo 6, do 27 ao 34. Então, vou esperar um pouquinho para que vocês possam abrir suas Bíblias. Bom, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Em Mateus 6, versículos do 27 ao 34. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar agora nesse sentido, né? Agradecendo a Deus por todo o cuidado que Ele tem dado a nós, por mais esse dia. E oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, e damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. Obrigada, Pai, por cuidar de cada um de nós e porque nós podemos ter esse momento aqui, Pai. Pai, queremos pedir que o Senhor venha colocar em nossos corações cada vez mais o desejo de te servir, Senhor, e de estar perto de ti. Que as coisas desse mundo não tomem, Pai, o tempo que nós devemos dedicar somente a ti, Pai amado. Abençoa essa noite, Pai, abençoa esse culto. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós te pedimos e já agradecemos. Amém. Vamos voltar agora com Thomas. Amém. Daqui a pouco a irmã Anne vai estar de volta, mas nesse momento nós vamos continuar cantando hinos de louvor ao Senhor. Vamos engrandecer o nome dele. E você pode aproveitar para deixar o seu pedido de oração aí no chat do YouTube, como a irmã Anne muito bem lembrou aí, porque daqui a pouco nós vamos fazer um momento de oração e nós queremos orar por você. Então não deixe de apresentar o seu pedido de oração ou seu agradecimento ao Senhor no chat dessa live aqui no YouTube. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar que Ele é um Deus grande que tem nos feito muito bem. Assim me dá
podia pagar. Escolheu morrer para que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Amém. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Nos céus nem na terra, nem debaixo da terra. O nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o único que reina e que domina.
mais uma vez. Tens o nome. Tens o nome sobre todo nome. E no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos dar prosseguimento à nossa programação. A irmã Anne vai, nesse momento, fazer aí mais uma leitura bíblica e apresentar os motivos de oração. Então, passo a palavra para você, Anne. Deus abençoe. Sim, a nossa segunda leitura bíblica vai ser em Isaías 55, do versículo 8 ao 11. E, bom, ainda não temos pedido de oração, nenhum agradecimento, mas logo em seguida eu vou orar. Então, se tem alguém que queira colocar esses pedidos, ainda dá tempo. Vamos à leitura. Isaías 55, do versículo 8 ao 11. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Bom, já que não temos nenhum pedido específico, vamos aproveitar esse momento para a gente orar, né, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelo retorno dos cultos, pelos nossos pastores, né, pela nossa igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos colocar diante de Ti, Senhor, o nosso país, a nossa cidade, os nossos representantes políticos, Senhor. Pedir que o Senhor os direcione, que o Senhor os dê sabedoria, para que eles possam tomar decisões acertadas, Senhor, para o bem da população, Pai, em todas as áreas. Senhor Jesus, queremos pedir também que o Senhor continue abençoando, né, o retorno dos cultos, para que logo, logo, Pai, em breve, nós possamos estar todos juntos, louvando e engrandecendo o Teu nome, todos na Tua casa, Senhor. Abençoa os nossos pastores e é em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e oramos. Amém, Senhor.
Thomas. Amém. Vamos cantar mais um hino de louvor ao Senhor. Vamos dizer que o nome dele é um doce nome que transforma em alegria o nosso triste coração. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Amém. Louvado seja nosso Deus. Nós estamos numa série de mensagens, né, sobre a majestade de Deus e os seus atributos extraordinários. E nós vamos estar dando continuidade aos estudos dessa série de mensagens. Mas aí eu vou passar a palavra agora para a irmã Anne, que vai estar fazendo uma oração pela vida do nosso pastor Alan, que é quem vai estar ministrando essa mensagem nessa noite. Então, Anne, é com você novamente. Ah, é verdade, desculpa, costume. Vamos orar nesse momento, né, para que Deus venha abençoar o que o pastor Alan vai falar essa noite para nós. Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas vidas, Pai, diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas falhas,
tudo que cada um de nós, Pai, ainda precisa ser mudado. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o pastor Alan, que através dele, da palavra que ele vai trazer essa noite, o Senhor possa moldar o nosso coração, Pai, de acordo com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e que nós agradecemos desde já. Amém, Senhor. E agora, o pastor Alan, né? Boa noite, pastor. Amém. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelas orações e que Deus continue abençoando a tua vida. E obrigado também por estar servindo ao Senhor juntamente conosco hoje à noite, conduzindo esse primeiro momento do nosso culto prestado ao Senhor nosso Deus. Queremos também louvar a Deus pela vida do Thomas, aqui na condução do louvor, juntamente com Anne fazendo a direção, as orações, as leituras bíblicas, e Thomas também conduzindo no louvor. E na parte técnica temos também ali o Geni, que está nos ajudando na transmissão do nosso último culto, apenas de transmissão. Não é que as transmissões vão acabar, de maneira nenhuma. Antes mesmo da pandemia, já havia, né, já existiam as transmissões, mas a nossa igreja já teve a retomada dos cultos graduais, com 50%, agora o mês de setembro, e nós começamos quarta-feira. Já tivemos aqui um número de alguns irmãos, como o Thomas bem falou, tomando as medidas cabíveis, as devidas precauções, e foi um culto belíssimo de abertura, de reabertura do nosso culto presencial nos templos aqui. Amanhã teremos também culto presencial aqui na nossa igreja, com essa capacidade de até 50%, segundo o decreto municipal. E, por enquanto, a nossa igreja estará dos cultos, digamos assim, gerais, apenas na quarta-feira e no domingo de manhã. Mas o culto jovem hoje estaremos apenas transmitindo, mas como o Thomas já falou, só reforçando, a partir do próximo sábado, nós estaremos retornando também os cultos presenciais, se Deus assim nos permitir, aqui aos sábados à noite, o culto jovem, dia 12 de setembro. Pastor, eu não sou oficialmente parte do culto do Ministério Jovem, mas eu posso ir assistir? Pode. O que fazemos aqui, fazemos em outros cultos, que é louvar ao Senhor, que é orar ao Senhor, que é pregar a palavra do Senhor, ouvir a mensagem do Senhor, e você não se sinta constrangido, sinta-se convidado. O nosso público jovem atende essa capacidade, né, de 50%. E aí nós retornaremos, se Deus assim nos permitir, próximo sábado, os nossos cultos presenciais dos jovens. Os adolescentes, nós ainda não retornamos, vamos nos reunir com a equipe, a liderança de adolescentes, porque os adolescentes, a maioria não, 100% dos nossos adolescentes são menores de idade, e a gente primeiramente vai conversar com os seus pais, a gente vai se reunir com a equipe, com os pais, para ver quando retornaremos também, na possibilidade ou não de retornarmos para o culto dos adolescentes. Como Thomas bem disse, nós estamos estudando a série de estudos, de sermões basicamente temáticos, alguns expositivos, com o tema Majestade de Deus e seus atributos extraordinários. E semana passada nós concluímos acerca do atributo da espiritualidade. Deus, ele é espírito, é um ser espiritual. E hoje veremos mais algumas características de Deus, alguns dos seus, digamos assim, considerados atributos, características, e hoje nós falaremos sobre a unicidade de Deus. Não apenas que ele é único, mas também vamos falar que ele é único Deus verdadeiro. Fora dele não há nenhum outro. Thomas cantou uma canção belíssima aqui há pouco tempo. Não há um Deus como tu, né? Então, tem tudo a ver com a mensagem, a reflexão de hoje. Não havia nem dito a ele o tema de hoje, mas ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, encaixou muito bem este louvor
ao Senhor nosso Deus. O nosso Deus, Ele é único e Ele é verdadeiro. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, eu não coloquei o texto aqui no slide, mas se você tiver uma Bíblia aí, ou então ouça o que diz a palavra do Senhor, o texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 e 5. Esse texto é uma referência a um chamamento, digamos assim, do povo judeu, o povo de Israel, a fazer, digamos assim, a sua oração de devoção ao Senhor, conhecido como Shema, usado até hoje. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, Moisés, transmitindo a palavra do Senhor, diz o seguinte ao povo de Israel. Versículo 4 de Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos orar. Bendito Deus, a tua palavra acaba de ser lida nesse momento. Essa palavra, Deus, que nos ensina, que renova a nossa vida, que transforma vidas. Pedimos, ó Pai, que pela tua graça, pela tua misericórdia, que fala poderosamente aos nossos corações nessa noite. Nos ensina de maneira tremenda, como sempre o Senhor tem feito, de acordo com a tua vontade, segundo o teu poder. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O Deus único e verdadeiro. Fazendo análise das religiões das nações, das religiões dos povos, nós percebemos que os deuses dos povos, em sua maioria, digamos assim, são considerados deuses opressores, que precisam ser apaziguados, que precisam ser acalmados, digamos assim, por seus fiéis, através de oferendas, através de ofertas, através de sacrifícios. Caso essas ofertas, esses sacrifícios não sejam assim ofertados a essas divindades de muitos povos, de muitas nações, os deuses, eles ficarão zangados. Os deuses, eles ficarão irados, porque eles não atenderão à conveniência dos seus fiéis, enquanto, primeiramente, eles não forem satisfeitos. E aí as mulheres da Índia, elas têm uma prática. A Índia, que é um país politeísta, um país que possui diversas religiões, e ali há uma prática muito, muito cruel, muito perversa, na tentativa de satisfazer os deuses. Muitas mulheres indianas, elas afogam seus bebês no rio Ganges, e quando elas fazem isso na tentativa de agradar a seus deuses, elas não olham para esses deuses como sendo um Deus salvador, ou deuses que são salvadores. Mas elas oferecem exatamente para apaziguar ou para acalmar o seu furor. E muitas das vezes, possivelmente, olhando para os deuses que recebem essas crianças ali no rio Ganges, na Índia, é muito difícil compreendermos um Deus ou deuses salvadores, deuses que recebem as proles de mulheres como oferendas, como suas ofertas. Ao invés de deuses salvadores, são deuses amedrontadores, de tal maneira que as mulheres oferecem aquilo que elas têm de melhor, a sua prole, os seus filhos. Na antiguidade existia uma divindade chamada Moloque. Moloque é um deus amonita, ele tinha corpo de homem e cabeça de touro, como se fosse um minotauro. E Moloque, esse deus amonita, ele recebia a semelhança dessas mulheres da Índia. Na antiguidade ele recebia também como oferendas crianças vivas que eram, e é muito trágico, é muito forte falar isso, crianças que eram queimadas em sacrifícios ao deus Moloque.
os chofás, as trombetas eram tocadas para que não se escutassem o clamor, o choro das crianças, quando eram queimadas, sacrificadas ao deus Moloque. Que crueldade! O Salmo 106, versos 36 a 37, o salmista declara que os que prestam cultos aos seus ídolos oferecem seus filhos e suas filhas a demônios. É a palavra de Deus que está dizendo. Não estão oferecendo sacrifícios ao único e verdadeiro Deus, porque Deus não requer esse tipo de sacrifício, mas estão oferecendo seus filhos e suas filhas a demônios. O salmista, no Salmo 96, versículo 5, diz que todos os deuses das nações não passam de ídolos. Em outras palavras, aqueles que vocês consideram como divindades, aqueles que vocês consideram como deuses, como o provedor de suas vidas, não passam de ídolos. Não são comparados ao único e verdadeiro Deus. Os deuses das falsas religiões, eles não são protetores, mas são deuses que devem ser temidos, que devem ser agradados. No entanto, as Sagradas Escrituras apresentam Deus do povo de Israel, o Deus da nossa Bíblia, o Deus como sendo único e verdadeiro. A veracidade de um Deus, a veracidade da palavra desse Deus, como também a unicidade desse Deus. Declarar que Deus é único e que Deus é verdadeiro significa dizer que nunca houve, não há e jamais haverá um Deus como o nosso Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é único e porque Ele é verdadeiro. É sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. A majestade de Deus e seus atributos extraordinários. Deus, lá em Gênesis capítulo 12, quando Ele chamou Abraão da terra dos seus pais, da terra da sua parentela, lá de Ur dos Caldeus, Deus o tirou de um ambiente de idolatria. Deus tirou Abraão de um ambiente de divindades, de Deus. E não apenas isso, mas Deus revelou-se a Abraão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, ou seja, como o único e verdadeiro Deus. Abraão não apenas obedeceria o chamado de Deus, mas ele deveria entender que esse Deus que o chama, Ele é único e Ele é verdadeiro. Quando Moisés, após a saída do povo de Israel, com o braço forte do Senhor, do cativeiro egípcio, passando pelo meio do Mar Vermelho, Deus, com o seu forte poder, dividiu as águas do Mar Vermelho em dois grandes paredões de água, e o povo de Israel passou a pé enxuto no meio deste grande Mar Vermelho. E lá em Êxodo capítulo 15 diz que Moisés, ele engrandece ao Senhor com louvores. Moisés entoa cânticos ao Senhor pelos seus feitos. E ele diz o seguinte, em Êxodo capítulo 15, versículo 11, ele diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Quando Moisés faz essa pergunta retórica, a própria pergunta nos faz obter uma única resposta. Quando Moisés diz: quem é semelhante a ti, Senhor? Na nossa mente já vem a resposta óbvia: ninguém. Ninguém é mais majestoso do que o nosso Deus. Ele é único e Ele é verdadeiro. Ninguém é mais terrível em seus feitos gloriosos do que o nosso Deus. Ele é único e Ele é verdadeiro. Ninguém é tão maravilhoso quanto o nosso Deus. Ele é único e Ele é verdadeiro. O primeiro dos 10 mandamentos entregues a Moisés ali no Monte Sinai para ser repassados para o povo, trata exatamente da singularidade de Deus, da unicidade do Deus de Israel, do Deus único e verdadeiro. Esse primeiro mandamento diz assim: eu sou o Senhor,
teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão, da casa da servidão. Aí vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás, porque eu sou o único Deus. Não terás bezerro de ouro, não terá outros ídolos. Por quê? Porque eu sou o único, unicidade de Deus. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Não há nenhum outro como ti, como nós acabamos de cantar. E é tão interessante que esse texto bíblico que nós lemos aqui no início, em Deuteronômio capítulo 6, o Shema, ou seja, o Shema é essa confissão de fé judaica. Confissão de fé judaica acerca de quê? Acerca da unicidade de Deus, acerca da singularidade de Deus, acerca da existência de um único Deus verdadeiro. Esse Shema, lido aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 mais especificamente, e que até hoje o povo judeu faz em forma de prece, esse tipo de oração judaica, prescrito aqui em Deuteronômio 6,4, que diz: Shemar Israel, Adonai, Elohenu Adonai Erá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ou ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. O Shemar apresenta o Deus de Israel, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, como o único e verdadeiro Deus. Certa vez um mestre da lei, um escriba, fez uma pergunta a Jesus. Perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? E aí Jesus recita o Shema. Jesus aqui em Marcos capítulo 12, versos 28 a 31, Jesus responde o seguinte: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus cita o Shema para responder à pergunta desse escriba. Qual é o principal dos mandamentos? E Jesus diz: o principal é declararmos a unicidade de Deus, a veracidade desse Deus. Somente Deus, o Deus de Israel, Ele é Senhor do universo. Ele é o único Senhor. E aí ele continua ainda na sua resposta, e ele diz: esse é o principal, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não adianta declararmos que Deus é único e verdadeiro e fazermos vista grossa para esse segundo e grande mandamento também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como também não adianta amar o próximo como a nós mesmos, mas não reconhecermos a unicidade de Deus e a veracidade do Senhor nosso Deus. Precisamos conjugar esses dois grandes mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, portanto somente a Ele adorarás, somente a Ele servirá. Adorarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todas as tuas energias, com todo o seu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O rei Salomão, certa vez, orando ao Senhor, lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 60, ele declara: assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Oração de Salomão. Talvez você já ore assim como Salomão em suas orações. E se você não ora, eu sugiro, não necessariamente com as mesmas palavras de Salomão, mas com as suas próprias palavras no íntimo do seu ser, do seu coração, mas você expresse palavras de oração ao Senhor, de exaltação ao Senhor, declarando que Ele é único. Ele é único no universo e Ele é único na tua vida. E declarar que Deus é único em oração significa dizer: Senhor, me faz lembrar as palavras de Simão Pedro, quando Jesus disse: vocês também não querem ir? As multidões estavam se dispersando porque Jesus veio com um discurso duro. As multidões queriam milagres, as multidões queriam mais multiplicação de pães e peixes, mas Jesus veio com um discurso duro e as multidões
queriam até fazer de Jesus um rei terreno, para derrubar quem? César em Roma. Mas Jesus veio com um discurso duro, porque era um discurso contrário à vontade das multidões. As multidões não gostaram, começaram a se dispersar. Jesus olhou para os seus 12 e disse: vocês não querem também pegar o beco? E aí Simão Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Declarar a unicidade de Deus significa dizer: Senhor, não temos outra direção, se não voltarmos os nossos olhos para Ti. Senhor, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não há outras vidas ou vida, senão o Senhor. Eu não posso apresentar outras pessoas ou coisas à minha família, aos meus amigos da faculdade, aos meus colegas de trabalho, aos meus vizinhos, ou pessoas até que eu não conheço, se não for o Senhor, se não for o teu Filho amado Jesus Cristo. Porque eu creio que somente o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Majestoso, Criador do Universo. O Senhor, e somente o Senhor, é quem pode dar sentido à vida de qualquer pessoa, é quem pode trazer significado à vida de pessoas que estão desnorteadas em sua caminhada de vida. E é somente o Senhor, mediante o que teu Filho amado Jesus fez na cruz, é quem pode nos dar salvação pela tua graça. O Novo Testamento não é diferente, segue a mesma linha do que eram dito pelos profetas, do que era dito no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Deus de Israel, ele continua sendo o único. O Deus de Israel, ele continua sendo verdadeiro. Mas agora, esse Deus único e verdadeiro, é tirado o véu dele. Ele é revelado na pessoa de Cristo Jesus. Paulo, ele vai afirmar lá em Romanos 3, versículo 30, que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. O que é isso, pastor? Paulo está dizendo o seguinte: existe somente um Deus, que justificará mediante o sacrifício operado na cruz do Calvário, operado pelo próprio Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que, apesar de ser Deus, ele deixou toda a sua glória e humilhou-se até a forma de servo, até a forma humana, e ele serviu até a morte e morte de cruz. É somente através dele em que vidas, sejam elas circuncisas, ou seja, pessoas que são circuncidadas, os judeus, mesmo que sejam seguidores da lei judaica, ou incircuncisos, pessoas que não são da mesma raça judaica, ou que não foram circuncidados e passaram a pertencer ao povo judaico. Somente mediante Cristo Jesus, pela fé nele, que se justificará vidas. Em 1 Coríntios 8, 6, Paulo, ele diz mais, ele diz: há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Só existe um propósito na vida: Deus. Há um único Deus, de onde vêm todas as coisas, desse Deus maravilhoso, e de onde também, para quem vivemos, para quem temos realmente significado, sentido de vida. Ele continua em 1 Timóteo 2,5, esse texto é fantástico. Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E olha que interessante, agora, com o autor da carta, da epístola de Tiago. Tiago, ele afirma que até os demônios reconhecem a unicidade de Deus. Já pensou? Até os demônios, Tiago está dizendo lá em Tiago 2,19, até os demônios
Os opositores do reino de Deus, os seguidores de Satanás, a palavra Satanás do hebraico significa adversário, os que fazem oposição a Deus, até os demônios reconhecem que há um só Deus, ainda que esta crença dos demônios de que há um só Deus não seja suficiente para salvá-los, mas eles creem que existe um só Deus. Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem nisso e tremem quando sabem disso. O Evangelho de João, fantástico. Texto muito conhecido. Diz que no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. É o capítulo 1 de João. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Deste verbo, desta palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito. Ele está falando de quem? De Cristo Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. No versículo 18, João vai dizer, a todos que o receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João está dizendo que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Essa expressão é muito interessante, unigênito. Ela é muito citada por você, ou ela é muito ouvida por você. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a palavra unigênito, lá do grego monogenes, quer exatamente dizer o seguinte: ele é o único do tipo. Ele é o único existente do tipo divino. Significa dizer que o unigênito Filho de Deus, ele apresenta em sua essência a singularidade de Deus. Isso tem muito mais a ver com singularidade do que com nascimento. Jesus é o unigênito do Pai, ou seja, muito mais do que dizer Jesus é o Filho único do Pai, quer dizer Jesus é o único gerado do Pai. Os seres humanos, nós, os animais, os anjos, os seres espirituais, foram criados pelo Pai. Cristo Jesus foi o único gerado do Pai. E quando eu digo gerado do Pai, significa dizer que ele é da mesma essência do Pai. E isso criou um rolo muito grande nos tempos de Jesus. A liderança religiosa judaica quis apedrejar Jesus, quis matar Jesus, por ele ter declarado que Deus era o seu Pai. E quando ele declara que Deus é o seu Pai, porque ele era o Filho unigênito do Pai, o único gerado do Pai, o que apresenta a mesma essência do Pai, ele estava dizendo que ele era igual a Deus. E isso foi uma blasfêmia para a liderança religiosa judaica. Quem é você que se considera Deus ou se coloca no pé de igualdade de Deus? Quem é você que perdoa pecados? Jesus perdoou os pecados de um paralítico certa vez e eles se escandalizaram. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus rebateu. Qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levante-se e ande a este paralítico?
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Ele se volta para o paralítico e diz: levante-se e ande. E imediatamente aquele paralítico levantou-se e andou. E por que Jesus fez isso? Porque Ele é o próprio Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Assim como o Pai Celestial, Jesus, o Filho, Ele é Deus. E é Deus único e é Deus verdadeiro. Somente nele, por meio dele, que podemos garantir vida eterna, salvação. João 14,6, eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode salvar. Não há ninguém neste mundo, este mundo repleto de pecadores, repleto de pessoas mortas em seus delitos e pecados, que sejam capazes de oferecer salvação, vida eterna. Somente Jesus, o único Deus verdadeiro, Senhor do universo, Salvador. Nós veremos mais adiante um estudo aqui na nossa série sobre a Trindade, e veremos aí essa relação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso mexe com a nossa mente limitada. Veremos mais adiante. Mas assim como Deus Pai, Jesus o Filho, Deus Filho, Ele é o unigênito, o único e verdadeiro, o único gerado do Pai. O que é que podemos tirar de lição aqui para as nossas vidas? Primeiro, em um mundo pós-moderno como este, em um mundo secularizado, nas universidades, nos locais de trabalho, ou em qualquer outro ambiente em que possamos estar. Esse mundo pós-moderno que foi muito bem apresentado aqui pelo pastor Luiz Saião, na nossa série de conferências de aniversário, que tem como um dos viés, uma das características, o relativismo, tudo é relativo. Apesar desse mundo relativizado, e o que é relativizar? É tirar credencial de algo que nós afirmamos absolutamente ser verdade. Absolutamente adultério é pecado, mas no mundo do relativismo pós-moderno, não, depende. Depende como você enxerga, depende do ângulo como você esteja analisando o adultério. Dizer que Deus é o único Deus verdadeiro é afirmarmos pela fé de que essa afirmação ela é absoluta. Mas o mundo relativista vai dizer, não, isso aí é para você e sua fé, sua religião. Mas outros pensarão diferente. Por quê? Porque é dado um relativismo. Isso é fruto desse mundo pós-moderno. Mas apesar desse mundo pós-moderno repleto de relativismo, a Bíblia nos apresenta que só o Senhor, Ele é Deus absoluto e não há outro. O profeta Isaías, no capítulo 45, versos 5 e 6, declara, eu sou o Senhor e não há outro, ponto final. Além de mim, não há Deus, ponto final. E ele falando ao povo de Israel, diz, eu te exigirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, ponto final. Segunda lição que a gente aprende. Primeiro é que Deus, Ele, absolutamente, somente Ele, é Senhor do universo, é Deus verdadeiro. O que está expresso ali na palavra, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é verdade. É a palavra de Deus. Mas a segunda lição é que, diante de um mundo repleto de mentiras, diante de um mundo repleto de enganos, diante de um mundo repleto de falsificações, diante de um mundo repleto de fake news, diante de um mundo repleto de falsidades, só no Senhor Deus encontramos a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tudo aquilo que aqui está escrito é verdade.
E é uma verdade que liberta. E Jesus diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só no Senhor Deus é que encontramos a verdade, e a verdade é em Cristo Jesus que liberta. Por isso que eu recitei aqui, João 14:6, eu sou a verdade, disse Jesus. É a verdade que liberta. Enquanto mentiras estão destruindo vidas, somente Deus é a verdade, somente sua palavra é a verdade, somente Cristo Jesus é a verdade que liberta. Uma terceira grande lição que a gente aprende aqui é que, diante de um mundo repleto de incertezas, um mundo repleto de ceticismos, um mundo repleto de incredulidades, só o Senhor é Deus em quem podemos confiar. Somente em Deus. E nesse exato momento, possivelmente, eu esteja sendo apedrejado pelo time do relativismo. Porque eu estou sendo absoluto, e sou absoluto, porque a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade, é nessa verdade em que confio. E é nessa verdade que você deve confiar. Pastor, eu não confio mais em ninguém. Já puxaram tanto o meu tapete, eu já caí tanto, eu já não confio mais no que as pessoas dizem. Pessoas próximas a mim, da minha família, colegas de trabalho, ou até mesmo algumas literaturas que eu tenho lido na faculdade ou fora da faculdade, algumas coisas que tenho visto, alguns vídeos, alguns programas, e isso tem mexido com a minha cabeça, isso tem dado um nó na minha cabeça, e eu sou uma pessoa cética. Eu tenho dificuldade de acreditar. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, ela apresenta um Deus verdadeiro, santo, portanto não comunga com mentiras, com falsidades, com injúrias, com calúnias. É um Deus santo, puro e digno de toda a nossa confiança. Agora, a palavra de Deus, ela está aqui revelada. Mas Deus, claro, por sua graça, por sua misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele, por meio do seu Santo Espírito, Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas não podemos pensar em Deus como um vendedor tentando convencer o seu cliente a comprar o seu produto. Não! Deus ama você. Deus, por meio do que o Filho dele, Cristo Jesus, fez na cruz do Calvário, Ele quer salvar você. Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz que Deus tem um desejo que todos os homens se salvem. Deus, Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs em nossas vidas. Mas apesar com grande amor, apesar da sua graça e misericórdia, Deus, Ele não vai pela forçação de barra, como um vendedor quer implorar, por favor, me aceite o meu produto, me adicione aí. Não. Deus, Ele nos ama, mas Ele não nos deve satisfação. Ele é o que é. E aqui está a sua palavra. E Ele revela essa palavra em nós, e o próprio Espírito Santo dele nos faz entender esta palavra. Agora, cabe a nós tomarmos uma decisão em relação a o que Deus assim está nos revelando. Somente o Senhor, Ele não é apenas Deus verdadeiro, mas é o Deus em quem devemos confiar. O profeta Isaías diz que até mesmo uma mãe que amamenta o seu filho no colo, mesmo que esta venha esquecer do seu bebê, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. O nosso Deus é um Deus fiel. Vamos trabalhar um atributo da fidelidade de Deus. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é digno de confiança, de nossa confiança. No entanto, Ele não está preocupado se você confia ou não nele, porque Ele em si
em pessoa, Ele é total confiança. Ele é perfeito, Ele é santo. Nós não, nós somos inconstantes. Muitas das vezes falhamos em nossa fidelidade, somos infiéis. Deus, Ele permanece fiel e Ele é digno de nossa confiança. Mas também nós aprendemos que em um mundo repleto de outros deuses, e entre aspas eu quero colocar ídolos, deuses, um mundo repleto de idolatrias, um mundo repleto de vaidades, um mundo repleto de endeusamento humano, ou seja, pessoas querendo comparar-se a Deus ou se achando autossuficiente como se fosse Deus de sua própria vida, pessoas que não abrem mão do seu trono pessoal de vida. Apesar de existirem, de estarmos num mundo como esse, no entanto, a palavra do Senhor nos chama para voltar os nossos olhos ao Senhor, que é o único e verdadeiro Deus. E é somente nele onde está a nossa salvação, onde está a tua salvação. Isaías capítulo 45, versos 21 e 22, diz que não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai, portanto, para mim, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 44, versos 6 e verso 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus, não há outra rocha que eu conheça. O próprio Jesus, como eu já citei aqui, vou citar novamente, João 14, 6. Quando um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, diz: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem, ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai, para ir na direção de Deus, tem que passar por Cristo Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eis aí o Deus único e verdadeiro, e somente nele, somente por meio do Filho de Deus, Cristo Jesus, é que podemos abraçar tão grande salvação. Fora dele não há salvação. Fora de Deus não há significado, sentido para viver. Fora de Deus não há poder de Deus, não há milagres, não há ação extraordinária de Deus. Aliás, Deus ele já age de maneira extraordinária por sua graça, até mesmo demonstrando bondade para com aqueles que não se voltam para Ele, enviando chuva e sol para homens bons e homens maus, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Mas fora de Deus, não faz sentido seguir em frente, não faz sentido viver, não faz sentido algum darmos as costas para um único e verdadeiro Deus, aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos salvar, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele fez isso porque, além dele ser um Deus justo e de justiça, mas ele ama você, ele muito nos amou, e ele renova as suas misericórdias sobre a vida daqueles que o buscam. Vamos orar? Bendito Deus, como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra, palavra que nos exorta, que nos chama a voltarmos os nossos olhos somente a Ti, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, por muitas das vezes sairmos dos trilhos, pegarmos atalhos, estradas, caminhos, onde não encontramos o Senhor. Encontramos tantas coisas, Senhor, mas o Senhor não se faz, o Senhor não tem a ver com aquela estrada. Ó Deus,
que possamos estar sempre sendo orientados pelo Teu Santo Espírito. E os amigos que nos assistem ao som, à imagem deste vídeo, dessa pregação, que o Teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que possam voltar os seus corações para Ti. Visita cada família, Senhor, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, da escola, os nossos amigos, vizinhos. Que a Tua palavra transformadora, que revela o Senhor, o único e verdadeiro Deus, venha, ó Deus, a transformar e realizar milagres na vida dos nossos telespectadores. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor. E muito obrigado, porque as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de transmitirmos esta mensagem e o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui prestando este culto a Ti. Nos dá um restante de sábado na Tua santa paz, nos traga de volta amanhã para continuarmos a cultuar o Teu santo nome. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Thomas, eu não combinei com você, mas vamos cantar aquela canção? Não há Deus como Tu. É uma canção muito linda, que tem tudo a ver com a mensagem que nós acabamos de entoar. Então, enquanto o Thomas se aproxima, só reforçando, a partir do próximo sábado, nós teremos já a reabertura dos nossos cultos jovens aqui na igreja, no templo da Segunda Igreja Batista. Vai ser aqui no templo. Nós nos reunimos antes da pandemia lá em cima, mas vai ser aqui no templo. Faremos as transmissões. Os que não puderem estar aqui, continuaremos transmitindo, mas estaremos também fazendo a reabertura a partir das 18h30. E amanhã pela manhã estaremos aqui também, pela manhã, um culto já presencial, né, e a partir das 9h da manhã, onde teremos cultos de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e teremos também a nossa escola bíblica dominical, desta feita estudando as cartas do apóstolo Paulo. E à noite, às 18h, que ainda não tem a reabertura dos cultos da noite, ainda não, somente no domingo pela manhã, nas quartas-feiras e no próximo sábado, mas à noite faremos a transmissão às 18h. Vamos louvar o Senhor. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás, Teu domínio é para sempre, e diante de Tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações
és adorado, Senhor. Tu és exaltado. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos.